Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Pastor Hugo Gomes e hoje eu quero trazer uma palavra poderosa para você. Na verdade, nós vamos iniciar um estudo sobre os nomes redentores de Deus. Talvez você já ouviu falar desses nomes redentores, Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Rafá, Jeová Tsidkenu, mas talvez você não sabe o significado deles, a importância deles na sua vida e como isso se aplica na sua vida. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Quando nós conhecemos a verdade, quando nós entendemos a importância desses nomes de Deus, o que eles revelam sobre Deus e como eles se aplicam às nossas vidas, certamente nós desfrutaremos de tudo aquilo que Deus tem para nos oferecer, de tudo aquilo que Deus tem para nos dar e tudo aquilo que Ele é. Mas antes mesmo, eu quero pedir para você se inscrever no meu canal. Você pode se inscrever no meu canal, você pode ativar o sininho, você ativa o sininho para que toda vez que eu colocar um vídeo aqui no YouTube, você possa ser notificado e assim que eu colocar o vídeo, você possa assistir também esse vídeo. Você também pode compartilhar com o maior número de pessoas esse vídeo no seu WhatsApp, nos seus grupos, para que outras pessoas também tenham acesso à palavra de Deus. Eu quero pedir também para você clicar no legalzinho aí. Quando você clica em gostei, quando você clica no legalzinho, o YouTube entende que esse vídeo é relevante. Ele começa a compartilhar para outras pessoas também esse vídeo. Então vamos lá, não esquece de inscrever, clicar no gostei, ativar o sininho e também compartilhar esse vídeo que vai ser bênção. Vamos lá! Hoje, no nosso primeiro vídeo de estudo sobre os nomes redentores de Deus, eu vou falar sobre talvez o mais conhecido, um dos mais conhecidos deles, que é Jeová Jireh. Jeová Jireh está na Bíblia Sagrada, todos esses nomes são nomes que estão na Bíblia Sagrada, mas antes de eu falar desse primeiro nome redentor ou de cada um desses nomes redentores, você vai observar que todos esses nomes redentores de Deus, eles começam com Jeová, Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Shammah. Cada nome inicia, cada um desses nomes começa sempre com Jeová. E o que é Jeová? O que significa Jeová? Jeová é a forma, é um tetragrama que identifica o nome pessoal de Deus. É como se fosse o nome próprio de Deus. Você pode ser conhecido como uma pessoa paciente, uma pessoa impaciente, ou uma pessoa vitoriosa, uma pessoa ansiosa, uma pessoa melancólica. Cada pessoa tem as suas características e nós podemos chamar umas às outras pelas suas qualidades ou pelas suas características. Assim também é Deus. Nós chamamos Deus de santo, de justo, de adorado, de lindo, de maravilhoso, de exaltado, mas o nome próprio de Deus é Jeová. E essa palavra Jeová, ela vem de um tetragrama. O que é um tetragrama? É uma palavra de 4 letras. Jeová, no hebraico, como é a origem desse nome, é escrito em YHWH. Yavé, como se fosse Yavé seria o nosso português Jeová. E onde é que está escrito isso na Bíblia? Foi dessa forma que Deus se apresentou para Moisés, aqui em Êxodo capítulo 3, versículo 14. Deus disse assim: e disse Deus a Moisés: eu sou o eu sou, ou eu sou o que sou. Ele disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Então Deus disse assim: Moisés, eu sou é o meu nome. Quando você se dirigir aos filhos de Israel, você diga assim: eu sou, está falando com vocês. Essa palavra em hebraico, eu sou, ela forma ou ela dá origem ao tetragrama Yavé. E por que Deus, muita gente não entende isso, por que Deus ele se apresentou como eu sou, como Yavé? Por que Deus se apresentou? Por que Deus disse eu sou o eu sou? O que significa isso? Eu vou te explicar. Deus é justo, nós sabemos disso, Deus é maravilhoso, Deus é lindo. Nós podemos dar vários nomes para Deus. Nós podemos falar várias coisas sobre Deus, mas nenhuma palavra, nada consegue definir com exatidão quem Deus é. Eu posso dizer que Deus é justo, sim, Ele é. Eu posso dizer que Deus é santo, sim, Ele é. Mas nenhuma palavra na nossa língua, no nosso idioma, falada, consegue expressar, consegue definir quem Deus é de fato. Qual seria a única forma, então, de definir Deus? É quem Ele mesmo é. Apenas Ele mesmo consegue definir Ele mesmo.
Não existe uma palavra que consiga definir Deus com tanta perfeição, com tanta exatidão como eu sou, ou quem ele é de fato. Então por isso ele disse, eu sou o eu sou, porque não tem nenhuma palavra que consiga me definir. Então ele disse, Yahvé é Yahvé, eu sou o eu sou. Essa palavra eu sou é Yahvé, então é o nome próprio de Deus. Então, quando Deus fala Jeová Jireh, quando a Bíblia fala Jeová Jireh, ele está falando assim, o próprio Deus, o nome próprio de Deus é Jireh, Jeová Jireh. É como se fosse José, o justo, Pedro, o fiel, Paulo, o missionário, Deus, Jeová Jireh. Eu vou te explicar então, já que você agora sabe o que é Jeová Jireh, que é o nome próprio de Deus, vou te explicar agora de onde vem a palavra Jireh. Vamos lá. A palavra Jireh, ela tem um significado muito importante para todos nós e é a primeira revelação de quem Deus é. Cada um desses nomes revelam quem Deus é. E a palavra Jireh, ela está descrita em Gênesis capítulo 22, que conta a história de Abraão e Isaac. Abraão era casado com uma mulher chamada Sara e ela era estéril. Deus tinha prometido para Abraão um filho. E Abraão, finalmente, depois de muito tempo, ele teve um filho junto com Sara. E aquele filho se chamou Isaac. Isaac convivia com Abraão e estava acostumado a, junto com Abraão, sacrificar a Deus, oferecer sacrifícios a Deus, matar cordeiros, fazer os seus sacrifícios a Deus. E um dia, Deus ele pediu para Abraão sacrificar Isaac, o único filho dele, o filho de tanta espera, o filho de uma promessa, o filho que ele esperou por tanto tempo, que ele amava profundamente. De repente, Deus fala com Abraão e fala, Abraão, eu quero que você sacrifique o seu filho para mim, em oferta a mim. Abraão, em obediência, foi sacrificar o filho dele para Deus. E eles começaram a caminhar em direção ao monte para sacrificar. Isaac, ele estava acostumado a oferecer sacrifícios junto com Abraão. Ele estava acostumado a acompanhar o pai dele, Abraão, junto com outras pessoas para sacrifício. E dessa vez não foi diferente. Só que Isaac ele notou algo diferente nesse sacrifício, nessa caminhada em direção ao sacrifício. Isaac notou algo diferente e diz assim em Gênesis capítulo 22, versículo 7, diz o seguinte: Então falou Isaac a Abraão seu pai e disse, meu pai. E ele lhe disse, eis-me aqui, meu filho. E ele lhe disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Isaac, acostumado a oferecer sacrifícios a Deus junto com seu pai Abraão, disse assim, pai, aqui está a lenha e aqui está o fogo, mas onde é que está o cordeiro, pai? Aí, diante daquela pergunta, Abraão deu uma resposta que origina essa palavra Jeová Jireh. Ele diz assim, versículo 8, e disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Abraão respondeu o seguinte, Deus proverá. Essa palavra, Deus proverá, é o que significa Jeová Jireh. Os judeus, principalmente os judeus ortodoxos, até hoje, nem citam a palavra Yahvé, ou o nome próprio de Deus, eles não citam para não caírem naquele mandamento que diz não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, para não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão, eles não citam Yahvé, eles citam Elohim e várias outras características de Deus, justo, santo, poderoso, mas Yahvé eles evitam citar. Mas aqui Abraão citou o nome de Deus, ele disse assim, Deus ou Yahvé proverá, Jireh. Jeová Jireh significa Deus proverá, o Senhor proverá, Jeová proverá. Jireh significa provisão, significa uma provisão de Deus. E aí, diante dessa resposta de Abraão, eles continuaram caminhando em direção ao monte. E aí, lá no monte, quando Abraão ele colocou o seu filho no altar, que ele tinha preparado para o sacrifício, colocou o filho no altar, ele pegou ali o cutelo para matar, para imolar o seu filho. De repente, naquele momento de tensão, imagina Isaac vendo que seu pai ia matar ele mesmo, imagina Abraão prestes a matar o seu próprio filho, quando Abraão levantou o cutelo, levantou a faca para matar o seu filho. O versículo 11 diz assim, mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão.
E ele lhe disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. O anjo apareceu e disse: Abraão, não faça nada com teu filho, não mates o teu filho, porque agora eu sei que você é obediente. Agora eu sei que você, mediante a obediência, você tem capacidade até de sacrificar aquilo que você tem de mais precioso na sua vida. Versículo 13 diz assim: então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pernas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Olha que coisa maravilhosa. Abraão tinha falado, pela fé, ele tinha falado assim para Isaac: Isaac, o Senhor proverá um cordeiro para si. O Senhor vai prover. E Deus proveu. E diante daquela situação em que o anjo falou para Abraão: Abraão, não faças nada com seu filho. Quando ele olhou para o lado, tinha um cordeiro amarrado pelas pernas no mato. Ele pegou aquele cordeiro que era a provisão de Deus, mediante a obediência de Abraão, e ele ofereceu aquele sacrifício a Deus, aquele cordeiro a Deus, e ele disse: o Senhor proverá. Se tornou o nome daquele monte, o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Isso aqui é Jeová Jirê. E a importância disso, para você saber quem é Deus, é porque Deus é um Deus que provê. E prover, Deus, ele se apresentou a Abraão, adiante de Abraão, como Jeová Jirê, alguém que providencia algo que absolutamente nós não temos. Algo que diante dos nossos olhos nós não temos a menor condição. Deus é o Jeová Jirê na sua vida. Você pode receber essa bênção, a bênção do Jeová Jirê na sua vida, o Deus que provê, o Deus que providencia algo que absolutamente você não tem, algo que você não tem a menor condição, algo que você olha ao seu redor, não tem, mas você pode fazer essa declaração hoje mesmo, da mesma forma que Abraão fez: o Senhor proverá. Eu não tenho condições de comprar aquilo que eu quero, de fazer a viagem que eu quero, de comprar o meu carro, a minha casa, de fazer o meu casamento que eu tanto sonho, de fazer algo que eu tanto sonho, que eu tanto sonhei. Você não tem condições aos olhos humanos, mas você pode fazer essa declaração pela fé, da mesma forma que Abraão fez: o Senhor proverá. O que você está falando? O que é que você está expressando pelas suas palavras? Será que você está dizendo: eu não tenho condições, não dá, eu não posso, eu não tenho dinheiro? Abraão, em nenhum momento, ele demonstrou uma expressão de negativismo diante daquela situação. Ele disse assim: meu filho, eu não sei. Ele não disse: meu filho, eu não tenho aqui, eu não tenho cordeiro. Meu filho, Deus mandou te matar. Ele não disse nada disso. Ele disse: o Senhor proverá. Ele falou isso porque ele confiava em Deus. Ele falou isso porque ele acreditava em Deus. Ele falou isso porque ele acreditava na fidelidade de Deus. E sim, Deus provê. Deus provê. Diante de uma situação ruim na sua vida, diante de uma situação de falta na sua vida, Deus, ele vai prover. E prover é ver antes para favorecer. Se você tem papel e caneta aí, se você está com o seu bloco de anotações ou no seu computador, você pode anotar. Prover é favorecer, é ver antes para favorecer. Deus viu antes a necessidade de Abraão e favoreceu Abraão. Prover é abastecer, sustentar, suprir, e Deus faz tudo isso. Deus vê tudo antes. Deus conhece a sua vida. Deus sabe do que você vai precisar amanhã. Talvez você nem saiba o que vai precisar amanhã, mas amanhã você vai precisar de alguma coisa. Você não sabe, mas Deus sabe o que você vai precisar amanhã. E Deus vê antes. E Deus vê antes para te favorecer. Deus vê antes para te abastecer. Deus vê antes para te sustentar. E Deus vê antes para te suprir. Mas tem um detalhe. A provisão de Deus, o suprimento de Deus, o favorecimento de Deus. Deus, ele se revela para você como Jeová Jirê, como o Jeová que provê. O Deus provedor, primeiro, mediante a sua fé e confiança nele, como fez Abraão, mesmo diante de não ter nada ali, ele creu que Deus, ele cria que Deus ia prover. E segundo, mediante a obediência. Não é você dizer Jeová Jirê e de repente a sua conta vai aparecer paga. Não é você dizer Jeová Jirê e de repente você vai olhar na sua garagem, vai ter um carro 0 km na sua garagem. Não é você dizer Jeová Jirê e de repente vai aparecer dinheiro no seu bolso. Não funciona assim. A provisão de Deus, anote isso também. A provisão de Deus,
ela acontece mediante a sua obediência. A provisão de Deus, ela acontece mediante a sua obediência. A partir do momento em que você obedecer a Deus, você vai ver a provisão dele na sua vida. Abraão obedeceu. Deus pediu para Abraão o que ele tinha de mais importante, o que ele tinha de mais precioso. Abraão, sem duvidar, foi entregar seu filho, seu único filho. Mediante a obediência de Abraão, Deus proveu para ele. Será que você está obedecendo a Deus o suficiente para ver a provisão dele na sua vida? Talvez você não vê a provisão, não tenha visto a provisão de Deus na sua vida. Talvez você tenha tido falta de tantas coisas, falta de condições, falta financeira. Talvez você tenha visto falta de tantas coisas na sua vida. Será que é porque não está tendo obediência na sua vida? Porque a sua obediência, ela liga o botão da provisão de Deus. E nós temos aqui um exemplo no Novo Testamento, claro, que fala sobre isso, aqui em Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5 fala sobre a pesca maravilhosa, onde Jesus ele pediu o barco de Pedro para pregar o evangelho. Ele falou assim: Pedro, me empresta o teu barco para eu pregar o evangelho. Pedro emprestou, Jesus subiu no barco e começou a pregar o evangelho. Depois de pregar o evangelho, Jesus disse assim, Lucas capítulo 5, versículo 4, diz o seguinte: E quando acabou de falar, disse a Simão Pedro: Vai para o mar alto e lança as vossas redes para pescar. Depois que Jesus terminou de pregar, ele falou: Pedro, vai para o mar, vai para o alto mar e vai pescar. O versículo 5 diz assim: Respondendo, Pedro disse: Mestre, eu trabalhei a noite toda e não apanhei nada, mas sob a tua palavra eu lançarei a rede. Mas porque mandas, eu lançarei a rede. Pedro respondeu assim: Jesus, eu passei a noite pescando e não pesquei absolutamente nada, mas porque o Senhor manda, eu vou lançar a rede. Isso é obediência a Deus. Será que você é obediente a Deus o suficiente para, mesmo tendo tentado várias vezes, mesmo tendo batido em uma porta várias vezes, mesmo tendo tido várias tentativas de algo, você tem capacidade de obedecer a Deus para entregar o seu melhor para Ele, para entregar a sua vida para Ele, para entregar algo que Ele pede, ou para fazer algo que você já tentou várias vezes e não conseguiu, mas agora Ele mandou e vai dar certo? Será que você é obediente a Deus para ver a provisão de Deus na sua vida? E olha o que foi que aconteceu diante da obediência de Pedro. Diz o seguinte: E fazendo assim, colheram grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram um sinal aos seus companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. As redes de Pedro se encheram tanto que encheram a ponto de as redes começarem a rasgar. Eles chamaram os amigos dele: vem cá ajudar a gente. E se encheram os barcos de Pedro e os barcos dos amigos dele a ponto de quase afundarem de tanto peixe. Deus proveu para Pedro. Deus providenciou o que Pedro precisava, os peixes que Pedro precisava, mas ele providenciou porque Pedro obedeceu. Será que você está disposto a obedecer o suficiente para ver a provisão de Deus na sua vida? Ele é Jeová Jireh, Ele é o Deus provedor, Ele é o Deus que vê antes para favorecer, Ele é o Deus que supre, que abastece, Ele é o Deus que sustenta a sua vida, Ele é o Deus que vai te dar tudo aquilo que você precisa. Mas você precisa ter no seu coração, você precisa ter no seu coração disposição para obedecer. Você precisa ter no seu coração a obediência, a característica da obediência. E aí você vai ver grandes provisões de Deus na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui fica essa mensagem, então, você guarda no seu coração. Jeová Jireh significa o Senhor é o Deus provedor, ou o Senhor proverá. Nunca abra a sua boca para dizer eu não tenho, eu não posso, eu não consigo, não dá. Diga sempre o Senhor proverá, ou diga sempre Jeová Jireh. Amém? Essa é a primeira mensagem dessa série de mensagens, desse estudo sobre os nomes redentores de Deus. No próximo vídeo, vamos falar sobre mais um nome redentor de Deus. Eu tenho certeza que a sua vida será abençoada em nome de Jesus.